Olá! Estamos começando mais uma live no Setor Visitante, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Eu tô na área para fazer uma brincadeira que eu acho que vocês vão gostar, um raio-x do nosso elenco, quem eu acho que deve ficar, quem eu acho que é inegociável, quem eu acho que deve sair, quem eu acho que o Botafogo tem que procurar até uma rescisão amigável. Eu quero saber a opinião de vocês, mas antes eu vou deixar a minha. E antes de começar o raio-x, já vou colocar aqui na tela, separei as categorias. Categoria inegociável, categoria quero que fique, e vou explicar. Categoria se chegar uma boa proposta, negocia. Uma categoria também para jogadores que eu quero ver sendo emprestados. E a última, né, categoria vende, rescinde ou devolve, né, para os jogadores que estão emprestados. Antes de começar, eu vou pedir para vocês chegarem junto com o like. Viu a minha cara aqui? Já dá essa ajuda, é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal, entregar para mais botafoguenses. Inscrevam-se também no Setor Visitante, vídeos, lives todos os dias e clube de membros. Como é que faz para ajudar? Tem o link aqui na descrição, é mais fácil, você clica, vai para a página do clube de membros e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos ver aqui as categorias que eu coloquei. A primeira é inegociável. É aquele jogador que, por mais que o Botafogo precise fazer dinheiro nessa janela de transferências, se esse jogador sair, na minha opinião, a gente vai dar um passo atrás. Alguns jogadores que eu acho que o Botafogo daria um passo atrás se perdesse, portanto, são jogadores inegociáveis. Os jogadores que eu quero que fique são jogadores que eu gosto, não estão no mesmo nível dos jogadores inegociáveis. Eu acho que também, além dos que eu quero que fique, tem jogadores que eu nem curto muito, mas eu acho que fazem sentido continuar no Botafogo. Tem aqueles jogadores que, se chegar uma boa proposta, eu negociaria. Os jogadores que eu gostaria de ver sendo emprestado e também, né, os jogadores que eu gostaria que o Botafogo vendesse ou que o Botafogo procurasse uma rescisão ou que o Botafogo devolvesse para o seu clube de origem. Vamos começar aqui, né, o primeiro que eu vou puxar é o Léo Link e eu vou colocar nessa categoria do meio. Se chegar uma boa proposta, negocia. Olha, eu nem acho o Léo Link um dos piores goleiros, né, que passaram pela meta do Botafogo. A gente já viu cada coisa tenebrosa. Eu já disse que ele não passa confiança, que é um goleiro muito inseguro, mas é um goleiro jovem, é um goleiro que se destacou em outro clube do Campeonato Brasileiro, é um goleiro que eu vejo que tem um futuro promissor. Eu acho que foi uma aposta válida. Eu acho que para ser reserva ele faz sentido, ou pelo menos fazia sentido, e aí tem o problema, o goleiro reserva, ou qualquer jogador reserva, né, quando tem uma lesão e ele acaba virando titular, aí depois a gente entende por que que ele é reserva. Então, assim, se a diretoria do Botafogo resolvesse apostar nele para a próxima temporada, para ele continuar sendo goleiro reserva, eu até entenderia, mas a minha paciência, ela meio que tá ali no limite, quase acabando. Então, se surgisse uma proposta por ele, eu acho que é um jogador que tem mercado. Inclusive, quando o John voltou daquela transferência mal cedida para o West Ham, o Léo Link ia ser negociado com o time da Arábia. Se esse time da Arábia ou qualquer outro time do mundo voltasse a manifestar interesse por esse goleiro, eu negociaria para o Botafogo recuperar o dinheiro que foi investido e ir atrás de um outro atleta também com o mesmo perfil. Acho que o perfil do Léo Link é muito bom, é um perfil, né, que faz total sentido, né, um jogador que pode se desenvolver e mais para frente até virar titular. Eu vou entender se ele continuar, mas é um cara que, se chegasse uma proposta, eu negociaria. O outro goleiro, vou colocar aqui na tela, um goleiro que vocês perguntam muito, né, o Christian Lor, goleiro equatoriano. Eu sou a favor da instituição emprestar goleiros jovens. Eu acho que o Ló, ele vai ter oportunidade de repente jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, as primeiras partidas do Campeonato Carioca, a gente vai ver se ele vai se destacar ou não vai. Se ele se destacar, acho que até, né, deixaria ele no elenco para continuar se desenvolvendo aqui no Botafogo. Mas se não mostrar nada demais, se cometer algumas falhas, eu acho que faz muito sentido emprestar um goleiro jovem, ele tem 19 anos, né, para um outro clube que vai disputar a Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, né, para ele ir aprendendo, para ele pegando um pouco mais de experiência, para ele também ganhando minutos, né, eu acho que é muito importante para o goleiro.
Então eu acho que faria sentido, dependendo de como vai ser esse início de temporada, emprestar o Christian Ló, mas é outro assim que se ficar, for aproveitado no sub-20, o Botafogo tiver outros planos, eu também não tenho problema não. É porque eu realmente acho que faz sentido emprestar os goleiros mais jovens. O Neto, cara, eu vou colocar aqui no quero que fique, porque eu acho que foi uma contratação que fez sentido para o Botafogo. O Neto é um goleiro que teve uma história bacana na Europa, quando ele era goleiro de times assim de porte médio, ele sempre foi titular, sempre que ele tentou dar o salto, ele acabou sendo goleiro reserva, mas eu acho que, enfim, é uma questão dele confiar no próprio taco e querer, preferir uma transferência para a Juventus, para o Barcelona, né, para o Arsenal. A gente sabe que a concorrência nesses times é maior, mas ele, quando foi goleiro do Valência, quando foi goleiro da Fiorentina, quando foi goleiro do Bournemouth, ele foi bem, e aqui no Brasil também. Então eu acho que por mais que ele tenha falhado nessas primeiras partidas com a camisa do Botafogo, inclusive uma que, assistindo o Fluminense e Vasco ontem, a gente fica com raiva, né, porque acho que o Vasco passa muito pelo erro do Neto, né, eu daria uma outra oportunidade, né, já é de conhecimento aí que o Neto já está na parte final da transição, que ele vai conseguir se reapresentar com o resto dos companheiros em janeiro, então ele vai conseguir fazer aí uma pré-temporada, e acho que faz sentido, né, entregar, né, essa camisa número 1 para ele, falar assim, ó, você é o nosso titular, a gente confia em você, e é aquilo, né, não dá para você fazer um investimento alto depois de 3, 4 meses, depois de... Ali é nem isso, né? 2, 3 jogos, o cara vai mal, já não estava jogando há muito tempo, você fala assim, vai embora, ninguém te quer aqui. Acho que tem potencial para resolver os nossos problemas na baliza. Agora, também é aquele negócio que eu sempre falo, né? Não dá para ficar para sempre falhando, né? Se ele tiver mais oportunidades e não conseguir agarrar essa chance, aí é questão do Botafogo ir atrás de um outro goleiro, mas início de temporada eu iria com o Neto. O Raul, cara, eu vou botar aqui no quero que fique, mas mais do que quero que fique, eu acho que faz sentido que fique. O Raul renovou recentemente o contrato com o Botafogo. Se o Raul não renova o contrato com o Botafogo, o que significa? Significa que a gente vai ter que ir atrás de um outro Raul. Então, já que a gente tem um Raul, deixa ele aí, renova. É um goleiro também que não passa tanta confiança, mas jogou nessas 2 últimas partidas do Campeonato Brasileiro e também não fez nenhuma bizarrice ali, né? Passou batido, tomou 4 gols, é verdade, mas eu acho que os problemas muito mais do sistema defensivo do que propriamente do goleiro. Acho até que ele saiu melhor do que o Léo Link, assim, as últimas partidas do Léo Link foram bem ruins, e o Raul, acho que como terceiro goleiro, passa batido, é super tranquilo. Vamos agora para a próxima posição e vamos botar aqui, ó, um jogador que a torcida gosta muito, Alex Telles. Opa, se chegar uma proposta, não. Aqui, inegociável. Para mim, se chegar uma proposta, Texo, não vende, não. Alex Telles, para mim, é um jogador inegociável. Acho que é uma grande liderança, um jogador que tecnicamente contribui bastante nas bolas paradas, nos cruzamentos, quase conseguiu um duplo-duplo nessa temporada. Deixa eu até ver aqui os números dele, mas são números impressionantes. Ele acho que faz 7 gols e dá 9 assistências. Deixa eu ver aqui certinho. 7 gols e 8 assistências. É muita coisa, são 15 participações em gols para um lateral esquerdo, tem 32 anos. Deixa eu ver se ele já fez 32. Fez. Aliás, vai fazer, né? Agora no mês de dezembro. Então acho que faz muito sentido, né, você continuar com o Alex Telles para a próxima temporada. É um jogador que impõe respeito no campeonato, é um jogador que cobra muito bem os pênaltis, é uma segurança que a gente tem, é um jogador que bate bem falta, chuta de longa e média distância, tem um excelente cruzamento. O Alex Telles, na minha opinião, é um jogador que, se ficar, o Botafogo, na minha opinião, né, vai mostrar para o mercado que segue, né, nessa trajetória para continuar brigando por títulos, para continuar se classificando para Libertadores. Então, Alex Telles, na minha opinião, é inegociável. Um jogador que já se despediu, mas tem contrato até o final do mês, é o Cuiabano. É um cara que eu queria que ficasse. Eu acho que já está identificado com o clube, gosta do Botafogo, a torcida gosta dele, tem uma força assim descomunal, é um jogador rápido, é um jogador que tem uma potência atacando, é um jogador que defendendo pode não ser tão brilhante, mas acho que a gente sempre que precisou, como naquele jogo contra o Palmeiras, né, o Estevão não se criou
por cima dele, naquele jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, ele foi titular. Então, assim, fez muitos gols, fez gols importantes, ajudou muito o Botafogo nessa temporada. Eu queria que o Cuiabano ficasse pelo menos mais 6 meses, né? Porque a gente tem o Telles, na minha opinião, é o titular, a gente tem o Cuiabano, que pode jogar, inclusive, mais avançado, né? Como um ponta esquerda, e o outro lateral que a gente tem é o Marçal, e o Marçal a gente sabe que nem sempre dá para confiar, né? Porque a questão física vem atrapalhando. Sempre que o Marçal pode entrar, não tem discussão, né? Talvez também o Marçal já esteja virando mais um zagueiro do que um lateral. Então eu queria que a diretoria fizesse um esforço e tentasse ficar com o Cuiabano. O Marçal renovou, né? Ou tá praticamente aí próximo de renovar, né? Ele falou que só faltava assinar. Então é um cara que eu quero que fique, é um jogador que é importante. Nessa reta final foi um dos melhores jogadores do Botafogo, cresceu muito, fez muitos gols, é um cara que tem uma presença na área, assim, apesar de não ser tão alto, impressionante. Então o Marçal eu acho que é um jogador que não só eu quero que fique, mas todo mundo, né? E a diretoria também, até por isso renovou o contrato, ou está prestes a renovar o contrato com ele. O Matheus Ponte também é um jogador que eu quero que fique. Eu acho que ele não seria o titular dos sonhos de nenhum botafoguense, mas se você for pegar aí, né, outros laterais titulares, ele seria, né, o camisa 2 em vários clubes da Série A. E se eu colocasse numa lista de reservas, eu acho que ele é um dos melhores. Então o Matheus Ponte é um cara que faz muito sentido ficar para a próxima temporada, já está adaptado, a torcida também curte. É um cara que de vez em quando surge lá na frente, faz uns gols importantes. Eu gosto do Matheus Ponte e quero que ele fique para a próxima temporada. O Vitinho está na categoria de cima, está na categoria dos jogadores inegociáveis. Cresceu muito nessa temporada, um jogador que defensivamente é um dos melhores, ofensivamente é um cara que gera muito jogo, mas tem esse problema com a finalização, né? Tem finalizado muito mal, assim, algumas vezes, que ele entra na área sozinho, cara a cara com o goleiro, ele chuta para fora, chuta em cima do goleiro. Então é algo que ele tem que trabalhar, mas se ele fosse perfeito, ele não estaria no Botafogo, ele estaria agora sendo camisa 2 do Real Madrid. Acho que apesar do interesse que existe de clubes europeus e da possibilidade dele sair, é um jogador também que, se o Botafogo pretende brigar pelos principais títulos da próxima temporada, deveria fazer um esforço para mantê-lo. Acho que seria legal também que ele continuasse, porque é um cara que tem possibilidade de ir para a Copa do Mundo, seria mais um jogador do Botafogo, representando a seleção brasileira. Então acho que faz total sentido, né, o Vitinho continuar, e eu considero o Vitinho inegociável nesse time do Botafogo. Deixa eu colocar aqui os zagueiros agora. Eu coloquei os zagueiros aqui embaixo. O David Ricardo é um cara que eu quero que fique. Eu acho que ele merece estar nessa prateleira. Eu acho que ele foi muito bem nessa temporada. Chegou por um valor até baixo, né? Veio do Ceará e rapidamente, né, caiu nas graças da torcida. Nessa reta final foi titular, fez gols, foi muito bem. Acho que é um cara que tem um potencial. Acho que o Botafogo futuramente vai conseguir arrumar um dinheiro com o David Ricardo. E eu queria muito que ele ficasse para a próxima temporada, para dar sequência. Ainda é novo, não tem necessidade de ir tão cedo para o futebol europeu. Então acho que faz muito sentido o David Ricardo continuar aqui no Botafogo. O Barbosa, na minha opinião, é um jogador inegociável. Acho que não precisa nem comentar. É um dos líderes do elenco, um jogador que passa uma confiança muito grande para a torcida, tem experiência, é vencedor, é um cara que impõe respeito, é um xerife. Acho que precisa dosar algumas coisas dentro de campo. Às vezes exagera muito em algumas entradas, às vezes exagera muito em reclamações e acaba prejudicando o Botafogo com expulsões, com cartões amarelos, suspensões. Mas acho que é inegociável. Se o Botafogo pretende ganhar alguma coisa na próxima temporada, né, o Barbosa, ele é inegociável, ele tem que continuar no Botafogo, e vou torcer muito para que ele renove o contrato e fique mais alguns anos aqui. Próximo jogador é o Caio Pantaleão. Esse eu quero que fique, acredito que vai ficar, tá machucado até pelo menos a metade do ano, né? Vai se recuperar, e a gente não sabe em que condições que ele vai voltar, mas nem que a gente quisesse poderia se livrar dele agora, por lei, tá amparado, tem que continuar no Botafogo. Acho que faz sentido, né? Ele ter mais oportunidades nessa temporada, né? Dependendo ali de como ele voltar da lesão. É um jogador que, na minha opinião, se não tivesse machucado, seria inegociável, né? Cara, se adaptou muito bem, parecia que já jogava no Botafogo há 5 anos, né? Fiquei muito feliz com a contratação do Pantaleão.
e acho que se ele voltar, né, pelo menos ali, sei lá, 90, 80% do que ele já mostrou, ele vai ser um jogador muito importante para o Botafogo. O Bastos está na mesma situação do Pantaleão, é um cara que vem de lesão, eu não sei em que condição tá, se ele já vai poder jogar no início da temporada, se ele vai fazer a pré-temporada com os companheiros, em que condições ele vai estar ali no início do Campeonato Brasileiro, mas é um cara que eu quero que fique, apesar de ter perdido toda essa temporada. Foi muito importante em 2024 e espero, né, que depois desse ano ausente ele possa voltar a ser aquele Bastos, né, que deixou a torcida do Botafogo muito feliz em 2024. Temos aqui o outro zagueiro, que é o Gabriel Bahia. Na minha opinião, eu acho que tem que ser devolvido. Veio de um empréstimo do Volta Redonda. Acho que fazia sentido ali o Botafogo com dificuldades financeiras, tentando contratar alguém para a posição. Contratou o Gabriel. Acho até que ele não fez nenhuma partida ruim, né? Pode não ser um super zagueiro, mas sempre que entrou, né, pelo menos ali deu conta do recado, pelo menos do que era esperado, né? Um cara que tem uma excelente saída de bola, mas também não é um zagueiro grosso, né? Aquele zagueiro que não tem condição, não acerta um passo. Eu acho que fez bem, cumpriu bem ali o seu papel, mas acho que tem um teto. E agora, com mais tempo, com mais possibilidades no mercado, eu acho que a gente pode ir atrás de um zagueiro melhor. Então, acho que o melhor caminho é ir para o Volta Redonda lá e boa sorte na carreira do Gabriel Bahia. Vamos colocar aqui, né, a próxima posição, o Danilo, que, na minha opinião, é um jogador inegociável. Se o Botafogo quer ser campeão na próxima temporada, passa muito pela presença do Danilo no elenco, pela presença do Danilo no time titular. Um jogadoraço, joga fácil, é um cara que consegue aliar poder de marcação com poder de passe, de armar o time, deu algumas assistências muito bonitas, também faz gols, tem chegada na área. O Danilo é um volante moderno, é um volante que todo time quer ter, um volante caro, é verdade, mas se o Botafogo quer chegar em 2025 com o pé na porta para ganhar e recuperar as taças que perdeu em 2024, o Danilo tem que fazer parte dos nossos planos, assim como ele, o nosso capitão Marlon Freitas. Não preciso nem falar, eu sei que existem alguns haters do Marlon Freitas, eu não consigo entender isso, mas, enfim, cada um tem sua opinião futebolística. O Marlon Freitas, para mim, é um dos melhores na posição no campeonato, tem os seus defeitos, a gente sabe disso. Se não tivesse, mesmo caso Vitinho, não estaria no Botafogo, estaria num time top do futebol europeu, mas eu acho que o custo-benefício vale bastante, né? E o Marlon, ele dentro de campo, além de ser um líder, é um armador, é o cara que pensa esse time do Botafogo de trás e que faz total sentido, né? Ele renovar o contrato, ficar mais alguns anos aqui. O Marlon, para mim, também é um pilar, né? Se o Botafogo pretende voltar em 2026 para recuperar as taças que perdeu. Marlon Freitas, na minha opinião, inegociável. O Newton, eu vou colocar aqui nessa categoria ao lado do Léo Link. Eu acho o Newton um jogador ok, honesto, barato, né? Veio aí do Jacuipense, né? Veio de um time do interior da Bahia, fez ali uma transição sub-23 do Botafogo, depois foi promovido para o time profissional, né? Em alguns momentos teve oportunidade, em outros nem tanto, né? Agora ele foi bastante aproveitado nessa temporada, né? Principalmente ali pelo David, algumas partidas como titular, outras vindo do banco, cometeu algumas falhas, é verdade, tem aquele jogo Bahia, ele e o Marlon Freitas ali tomam um drible inacreditável naquela partida na Fonte Nova, recentemente também falhou, mas é normal, é um jogador que não é, né, nenhum atleta dos sonhos para o torcedor do Botafogo, mas que cumpre o seu papel de ser um jogador útil, um jogador para compor o elenco, e acho até, cara, pelo porte dele, pelo que ele mostrou na Série A, pode ser um jogador com mercado. Então, assim, eu não ficaria chateado se o Newton continuasse no elenco, mas se pintasse uma boa proposta, eu negociaria o Newton. Acho que é um cara aí que a gente pode fazer um dinheiro. O outro volante desse time, eu vou colocar aqui embaixo, o Alan. Eu tentaria uma rescisão com o Alan, tentaria negociar, ver se eu tenho algum time no Oriente Médio querendo, né, os serviços dele, né, se tem até algum outro clube no futebol brasileiro, mas eu acho que já não faz mais sentido contar com o Alan, um jogador caro, um jogador que infelizmente não conseguiu entregar aquilo que a gente imaginava. Eu já falei aqui várias vezes, né, do quanto que eu sonhava que o Alan seria importante nesse time do Botafogo, que ele ia carregar o nosso meio-campo,
e a gente viu um jogador, às vezes, muitas vezes, aliás, em outra rotação. Recentemente ele teve um problema sério, familiar, a gente entende, né? E, enfim, sempre passou uma força muito grande para ele, mas eu acho que é um jogador que o Botafogo deveria tentar encerrar o ciclo, como fez muito bem com alguns atletas na temporada passada, Tiquinho, Tietê, Eduardo. Eu acho que o Alan é um cara que já não faz mais sentido nesse time do Botafogo. A gente deveria contratar outros jogadores, rejuvenescer um pouco mais esse meio campo. Agora vamos passar para os jogadores, para os pontas, né? Para os pontas e para os meias. O primeiro, vou colocar aqui, cara, tô em dúvida. Eu tô em dúvida. Porque a gente já tá no mercado atrás de alguns pontas. Eu vou segurar um pouco aqui, eu vou colocar primeiro o Montoro, vou deixar o Matheus Martins para depois, vou colocar aqui o Montoro, que esse tá na categoria de negociável. Eu acho que se o Botafogo quer obter sucesso na próxima temporada, passa 100% aí pelos pés do nosso craque, do nosso camisa 8 argentino, que tem um futuro gigantesco, brilhante pela frente. Nessas últimas rodadas ele mostrou aí que pode carregar esse Botafogo na próxima temporada, ser protagonista, ser o jogador que vai fazer com que o time vença os jogos. Montoro, a gente sabe que não tem nem teto, né? Qual que é o teto do Montoro? Sei lá, cara, o Montoro é um absurdo e eu acho que o torcedor do Botafogo merece ver uma temporada completa desse jogador na próxima temporada. Acho que para ele, em termos de desenvolvimento, também faz sentido ficar um ano aqui, um ano e meio, viu? Jogar uma Libertadores inteira, jogar um brasileiro inteiro, e aí depois sim ir para a Europa. E na minha cabeça, ele é titular desse time do Botafogo, e se o Botafogo pretende competir na próxima temporada, não pode perder o Montoro, na minha opinião, né, o melhor jogador do time do meio campo para frente, é o jogador com mais potencial, então quero muito que o Montoro fique. O Nathan Fernandes, eu vou colocar nessa aqui, de empréstimo, porque eu acho que ele vai sobrar. Ele é muito jovem, o Botafogo gastou uma nota nele, ele é muito promissor, pegou aí seleção brasileira sub-20 e tal, então assim, é um cara que eu não queria negociar, porque eu acho que tem chance dele vingar e se tornar um bom jogador, e eu acho que faria sentido, né, depois dele explodir em algum outro time aqui do futebol brasileiro, trazer ele de volta, portanto eu emprestaria o Nathan Fernandes. Acho que não vai ter muitos minutos, ainda mais com essas especulações que estão surgindo aí. Eu acho que faria sentido, né, emprestar esse jogador jovem. O Tuco, eu vou colocar aqui, ó, na segunda prateleira, quero que fique. O Tuco começou muito mal, mas depois foi se tornando aí um dos jogadores mais importantes do time do Botafogo, até se machucar, né, teve uma lesão aí que o impediu de jogar as últimas partidas. Eu acho que é um cara que faz muito sentido aí para a gente ter na próxima temporada. Tem um salário alto, veio com status de craque, aquele jogador que ia ser o protagonista, não conseguiu cumprir, né, atingir assim, esse nível de expectativa que o torcedor tinha, mas acho que com uma pré-temporada, né, começando junto com os demais, com todo mundo, eu acho que tem tudo aí para ele ser um cara muito importante em 2026. Esse aqui, cara, dá um jeito, vende, rescinde, mas eu não aguento mais ver o Jefinho com a camisa do Botafogo, cara, é impressionante. O Jefinho, ele já ultrapassou todos os limites da minha paciência, acredito que muitos de vocês também concordam. É tipo o Patrick de Paula 2.0, a gente fica ali acreditando que vai voltar a jogar bola, que vai ser importante, que vai ser o cara que em 2022 encantou a torcida, mas não vai ser, cara. Ele fez uma opção de carreira aí, não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas é um cara que não está focado e que não tem mais espaço nesse time do Botafogo. Então, Jefinho, por favor, que o Botafogo arrume um comprador, que o Botafogo rescinda, que o Botafogo se livre do Jefinho. Eu vou colocar aqui o Arthur Riborne na terceira categoria dos jogadores que, se chegar uma boa proposta, eu negociaria. Eu não acho o Arthur Riborne, perdão, um bagre. Eu acho que também não é um jogador de 10 milhões de euros, apesar do mercado apontar para isso. Acho que a temporada dele não foi bizarra, foi uma temporada de altos e baixos, mas ele até termina razoavelmente bem, fazendo alguns gols importantes, né, sendo protagonista aí de algumas vitórias do Botafogo nessa reta final. Tem 27 anos, não é muito velho. Ele fez 8 gols na temporada, 5 assistências. Não, os números não são ruins. E se ele ficasse, cara, também não ia achar uma bizarrice, né? O Botafogo optou aí por ter ele para compor o elenco, para ser um reserva de luxo.
beleza. Agora, é o tipo de jogador que eu testaria o mercado. Tem alguém interessado no Arthur? Se tiver, levanta o dedo, porque se aparecer uma boa proposta, eu negociaria. Não sei qual a opinião de vocês, mas é um cara que, se continuar, beleza, mas eu tentaria ver aí um time para, enfim, tentar uma negociação, né, para a gente recuperar o dinheiro que a gente investiu, um dinheiro muito alto. Savarino, cara, Savarino quase que eu coloquei aqui nessa do Arthur, mas eu quero que o Savarino fique, cara. Eu acho que todo mundo tem direito a ter uma temporada ruim e se recuperar e dar a volta por cima. O Savarino, eu votei no setor visitante awards, né, como o jogador que mais me decepcionou, acredito que foi um dos que mais decepcionou a torcida também, mas tecnicamente ele é muito bom. Eu acho que ele sentiu também essas mudanças no time titular, ele sentiu as mudanças de treinador e acho que com a pré-temporada, com os companheiros, sem mudar muito o elenco, eu acho que tem tudo para o Savarino voltar a ser o Savarino de 2024 ou chegar perto, né? Porque se chegar perto já ajuda bastante. Jordan Barreira, para mim, inegociável nesse time do Botafogo. Para mim, é titular desse time do Botafogo, jovem, muito talentoso, né? Assim como o Montoro, jogou muito bem essa reta final e acho que se o Botafogo quer brigar pelos principais campeonatos, tem que ter o Jordan Barreira aqui no time, não dá para vender, tem que esperar se valorizar mais, e aí sim, no final da temporada, vende por um valor absurdo e recupera o dinheiro que foi investido, e aí depois reinicia o ciclo de ir atrás de um outro jogador mais jovem, mas o Barreira, para mim, é inegociável. Cauã Toledo, cara, vou botar aqui, ó, quero que fique. Gostei desses últimos jogos que o Cauã Toledo entrou. Achei que ele foi bem. Gostei do porte físico. Acho que é um cara que pode ser testado aí no Campeonato Carioca e ver o que acontece, né? Então acho que faz sentido manter aqui o Cauã Toledo, né, embaixo dos nossos olhos e dar mais oportunidade para o atleta que parece que pode ajudar no time principal também. Santi Rodrigues, na minha opinião, jogador inegociável. Tá aí a minha trinca de titulares no ataque, os meias e pontas, Montoro, Jordan Barreira e Santi Rodrigues. Santi começou muito mal, normal, veio de um período longo de inatividade. O último campeonato que ele jogou era a Major League Soccer, a gente sabe que o nível de exigência é outro. Depois cresceu muito de produção, caiu nas graças da torcida e acho também que é titular nesse time do Botafogo. É um cara que deu algumas assistências, eu até vi aqui conferir quantas assistências o Santi deu com a camisa do Botafogo. Peraí, vamos ver aqui, ó. Nessa temporada, 2 gols, 5 assistências. Ó, poderia ter dado 10 se tivesse melhores jogadores ali do lado para finalizar as oportunidades que ele criou. Então, o Santi Rodrigues, para mim, titular do Botafogo e inegociável. Não dá para perder o Santi Rodrigues para a próxima temporada. Cris Ramos. Ah, por último aqui, Matheus Martins. Cara, vamos lá, o Matheus Martins eu vou colocar na categoria ó, de se chegar uma boa proposta, negocia. Se conseguir vender o Arthur Reborn bem, fica com o Matheus. Se conseguir vender o Matheus bem, fica com o Arthur Reborn. Eu acho que é isso. Eu esperava muito do Matheus Martins nessa temporada. Entregou pouquíssimo, foi uma grande decepção. Só foi maior do que o Savarino, porque do Savarino eu esperava muito mais, né? Savarino foi um dos melhores, talvez o melhor jogador ali de 2024, pelo menos no Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Mas o Matheus Martins não conseguiu entregar absolutamente nada. Pode ter também sofrido, né, com um excesso de responsabilidade, peso que foi colocado nas costas dele, com as saídas dos jogadores, essas mudanças de técnico também não ajudam. Então é um cara que ó, eu enxergo que tem um futuro promissor, mas sinceramente, se pintar uma proposta boa, eu negociaria. Vamos para o próximo aqui, o Cris Ramos. Cara, Cris Ramos vai ficar do lado do Jefinho. Foi um cara que eu acho que cumpriu a missão no Botafogo. Foi importante num período que a gente precisava desesperadamente de um atacante. Ele chega, decide o jogo contra o Juventude, decide o jogo contra o Ceará, faz gol também contra o Mirassol. Então, assim, ele foi responsável por alguns pontos que o Botafogo conseguiu, né, e graças a esses pontos a gente está, pelo menos, na pré-Libertadores. Agora, acho que não tem nível para o Botafogo que a gente imagina, para o Botafogo que a gente deseja. O Cris Ramos, na minha opinião, deveria ser devolvido, ou enfim, deveria ser negociado com outro time. Aí, se tiver um clube que o Texas comprava, comprar o Derby County. Porra, faz sentido, hein? Botar o Cris Ramos lá, né? Ou qualquer outro clube aí. Eu acho que o Cris, no meu Botafogo ideal, o Botafogo que eu idealizo, ele não deveria estar no elenco. O Kadir é um cara que eu acho que. Opa, aqui, ó, que eu quero que fique, né?
Cadi, acho que ele, nessa temporada, mostrou que pode ser útil. Ainda tá cru, é verdade. É um cara que fez 2 gols contra o Sport, decidiu a partida, mas depois, como titular em outros jogos, não foi tão bem. Normal, tem 18 anos, tem poucos jogos, inclusive pelo Sub-20 do Botafogo. Acho que é um cara que pode ser testado na Copinha, pode ser testado também no Campeonato Carioca, e a gente vê, né, o que acontece, né? Se de repente não conseguir agarrar essa oportunidade, a gente empresta, mas eu quero que fique. Acho que pelo menos dentro de campo aí demonstrou que faz sentido ele continuar no Botafogo. O Mastriani devolve, acho que é bem óbvio, né? Não deve continuar no Botafogo, tem contrato até o final do ano, né? Tá emprestado pelo Atlético Paranaense, então é um cara que eu acho que faz sentido, né, devolver. E foi muito mal aqui. Eu nem critico a contratação, porque na época eu falei que fazia sentido e acho que fazia mesmo, né? Pela falta de dinheiro, pela falta de oportunidades de mercado, a gente deu o tiro errado e agora, né, devolver, consertar essa cagada aí que foi a, a trajetória do Mastriani com a camisa do Botafogo. E fechando, acho que eu não esqueci de ninguém. Arthur Cabral é um jogador que eu quero que fique também. Não coloco na lista de negociáveis, porque não fez por merecer, mas é um cara que eu acho que pode se recuperar em 2026. Acho que, pelo que ele mostrou na Europa, pelo que ele mostrou na Fiorentina, na Suíça, no Ceará, aqui no Brasil, é um cara que pode fazer muitos gols. Acho que vem sofrendo com as lesões, né? Tava jogando no sacrifício, veio aí emendando uma temporada na outra e nunca conseguiu se encontrar com a camisa do Botafogo. O Arthur Cabral, né, que nessa temporada eu entendo, né, todas as críticas, todo mundo aí que chama o Arthur de bagre, mas eu não acho que é bagre. Eu acho que, né, com uma pré-temporada ele pode acabar vingando aqui com a camisa do Botafogo, fazendo muitos gols e levando o Botafogo aos títulos que a gente tanto sonha. Será? Ou eu estou sonhando demais? Bom, assim ficou a minha tier list do elenco do Botafogo. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Se eu esqueci, vocês falam aí nos comentários. Eu não coloquei jogadores tipo assim, Marquinhos, Zapelini, porque isso aí conheço muito pouco, né? O Marquinhos entrou, acho que só contra o Bragantino ali no segundo tempo, na reta final. Então, esses jogadores são os que mais entraram, jogadores que a torcida do Botafogo conhece melhor. E a gente vê aqui, cara, porra, um elenco grande como é o do Botafogo, porra, tem 5 jogadores só que eu não gostaria de ver mais com a nossa camisa, assim, que eu não gostaria de ver mesmo com a nossa camisa. O Léo Link, o Newton, o Arthur Riboni, o Matheus Martins, se ficarem, eu acho que acho que vai ter que vender, né, cara? A gente vai ter que vender alguns caras, né? E vai ter que talvez vender até alguns caras que a gente gosta, mas a gente consegue ter uma ideia aí que o elenco do Botafogo é maneiro, cara. Tem vários jogadores interessantes e tem uma base. Imagina manter pro ano que vem Vitinho, Teles, Barbosa, Danilo, Marlon Freitas, Montoro, Barreira e o Santi Rodrigues. Eu acho que o Botafogo vem forte para a próxima temporada. Agora é com ele, é com John Textor. O que você achou do raio-x que eu fiz do elenco do Botafogo? Concorda, discorda? Quem você acha que deve ficar? Quem você acha que deve sair? Deixe seu comentário aqui no setor visitante, beleza? Mais uma vez, deixa o like, inscreva-se no canal, é muito importante. Clube de membros, a partir de R$5, dá essa moral, inscreva-se, enfim, todo aquele pupurri que vocês já estão acostumados. Deixa eu colocar aqui na tela também o banner da VBet, parceira do setor visitante. Final de semana, jogos europeus, tem também Copa do Brasil, tem o Mundial, o Intercontinental, o Flamengo Piramides, enfim, vários jogos para você apostar. Você curte apostas esportivas, não está cadastrado ainda na VBet? Acesse esse QR Code, cadastre-se, analise o mercado e faça aquela aposta que faz sentido para você. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos. Gol Case! Nossa, falei muito sem parar. Mais de 30 minutos e a água continua gelada. Quer ter uma igual? Quer ter uma capinha de celular, mochila, vários produtos do Botafogo? Acesse o QR Code ou então digita aí, tem um link na descrição, golcase.com.br. Você escolhe o seu produto, coloca no carrinho e depois é só digitar o cupom GOLSETOR para ganhar um baita desconto. Tamo junto, pessoal, grande abraço e amanhã eu tô de volta. Valeu!